Ativação do campo consciencial na prática. Mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje. Com certeza vamos trazer informações valiosas para você. Nossa live é de 193, a nossa penúltima live desse ciclo, né? Que eu disse para vocês, são 12 lives. E na semana que vem vamos estar fechando esse ciclo e iniciando um novo ciclo. Com certeza, respondendo aquela pergunta hoje, né? Por que será que tantas pessoas compreendem seus problemas, mas continuam realmente repetindo os mesmos padrões? Então, neste encontro de hoje, fica até o final conosco, porque nós vamos eh, descobrir juntos como ativar o campo consciencial e desenvolver mais presença, uma profundidade maior, a prática, né? Como praticar isso com mais clareza, com mais percepção, né? Transformando aí o conhecimento que nós estamos trazendo em uma ação consciente, né? Ou ações conscientes. Então, hoje vamos ter essa profunda reflexão quanto a essa jornada que nós estamos, que nós intitulamos, né, o nome de Expandindo Consciências, Transformando Vidas. E sempre o intuito de responder aquela perguntinha: até onde você se conhece? Então, boas-vindas, boa noite a todos, né? Mais uma live aqui do nosso ciclo, né, Quântico Consciencial. Hoje nós vamos falar desse tema, né, extremamente importante para quem busca aí uma transformação verdadeira. Eh, Ao longo desta jornada que nós estamos, né, que nós temos falado, nós trouxemos muita percepção, muito estudo, muita, muitas pessoas já passaram por aqui, assistiram essa live, né? Estou muito contente com isso. Essas lives, né, esse ciclo de lives que nós estamos. E temos falado, né, sobre identificar padrões, esses padrões repetitivos que nós temos, esses bloqueios, né, e partindo sim para um movimento novo, né, de reprogramação consciente, de reprogramação mental, para que traga aí mudanças, grandes mudanças internas na vida de cada um de nós, tá? Essa é uma reflexão importante que nós temos para considerar, porque a informação ela não é a própria transformação. O conhecimento também não é a transformação, não é a mudança. O entendimento sobre aquilo que nós estamos falando ainda também não é a evolução, porque a verdadeira transformação ela começa quando aquilo que você compreende realmente passa a influenciar nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos e também nas nossas decisões. E nesse encontro de hoje, então, nós vamos aprimorar, né, um pouquinho mais sobre isso, lembrando que nós estamos aí na nossa fase de ativação do campo, né, essa fase de desenvolvimento consciencial, que é aplicação e ativação mesmo, né? Chegamos aí ao momento em que a consciência precisa sair da teoria e entrar na prática, né? Como eu tenho falado aí nesses últimos encontros que nós estamos tendo aqui. Então, chegamos nesse momento realmente. Pessoal, estou um pouco gripado ainda, tá? Estou melhorando, já melhorei bastante, logicamente, mas ainda estou um pouquinho, né, gripado ainda. Enfim, agora nós sabemos que surge aí uma nova etapa, né? A etapa na ativação de tudo que nós já falamos até agora, né? E se você ainda não ativou, né? Esse é o momento da gente compreender um pouquinho mais sobre esta ativação, porque nós caminhamos, né, por vários temas e houve aí então o reconhecimento, a percepção, a observação.
Também nós tivemos aí identificação de conflitos, não é? E agora, então, nessa etapa de ativação que nós estamos aí nesse período, faz parte aí, porque uma consciência que não é aplicada prevalece apenas como potencial. E nós temos que aproveitar esse potencial que nós temos para colocar realmente, né, aí como a consciência aplicada, né, que se transforma através desse movimento que nós estamos propondo aqui para vocês. É, nós temos que transformar isso em posicionamento, transformar em resultados. E dentro do conceito quântico consciencial, nós entendemos que a consciência não é apenas algo que você possui, né? É algo que você manifesta, é algo que você é algo que você utiliza, é algo que você expressa realmente através das suas escolhas, das suas ações. Por isso, ativar o campo consciencial significa permitir que a sua percepção se torne uma ação consciente no seu dia a dia. Significa, né, como nós já falamos, sair do piloto automático, significa perceber aquilo que antes passava desapercebido, não é mesmo? Significa também assumir a participação ativa e a construção da sua própria realidade, ou seja, assumir a sua responsabilidade com maturidade. Muitas vezes, pessoas acreditam que a ativação consciente é um fenômeno místico, mas não é, não é mesmo? Outras vezes, a ativação, nós temos que entender que a ativação consciencial acontece mesmo quando você começa a observar aquilo que principalmente você faz no seu dia a dia. Ou seja, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você repete, aquilo que você se permite e também aquilo que você escolhe. Portanto, é principalmente então aquilo que talvez também para incluir mais um item nisso, aquilo que você evita enxergar, não é? Por um motivo ou por outro, mas que é necessário. Então, a consciência começa a se expandir quando a observação ela substitui aquela reação automática que a gente tinha. Quando você para, não é, de apenas viver os acontecimentos e começa a compreender os processos que estão aí por trás desses acontecimentos. E E é aqui, né? E aqui nós encontramos uma das maiores diferenças entre saber e aplicar conscientemente. Saber é conhecer uma informação. Então, eu sei aquela informação. Aplicar é transformar essa informação em comportamento. Saber que precisa mudar, não é? Não é mudar. Saber que precisa perdoar, não é perdoar. Saber que precisa cuidar também não é cuidar, não é? Principalmente da nossa saúde. Existe uma distância entre compreender e realizar. Então, uma vez que nós compreendemos, nós podemos realizar, não é mesmo? Eu até falo, né, que no movimento nosso de, de gestão de empresas, enfim, né, sentando nos bancos aí das faculdades, como nós sentamos, eu e com certeza muitos de vocês, né, principalmente nas áreas gerenciais aí de empresas, de gestão, nós temos uma sigla lá que chama CHA, né, que é o C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude ou de ação, né, tá? E uma vez que nós conhecemos então alguma coisa, né, o C de conhecimento, ou seja, conhecer alguma coisa, o H de habilidade, ou seja, saber fazer alguma coisa, e nós temos também
o A, que é fazer alguma coisa de acordo com o que se conhece dentro do conhecimento que você já adquiriu, né. Então, eu até falo, né, muitos aqui nos nossos trabalhos, enfim, nas nossas aulas, nossas mentorias, e aqui também, né, nas nossas lives, de que não adianta nada eu ter o primeiro, né, o C, ou seja, o conhecimento, ou seja, saber alguma coisa, mas não saber fazer aquela coisa, né. Então, o C de conhecimento é saber, simplesmente saber alguma coisa, ou sobre alguma coisa. O habilidade, ela vem de saber fazer aquilo que se sabe, não é mesmo? E o o A, né, da sigla chá, significa ação ou fazer aquilo que se sabe, não é, de acordo com o conhecimento que se tem. Portanto, essas 3 esses tr essas esse triângulo, vamos dizer assim, é uma chave realmente para que nós podemos formar o que nós chamamos de sabedoria. Se não tiver um desses 3, não é sabedoria. Simples assim, ok? Então, uma vez que essa distância entre um e outro ela é preenchida pela consciência aplicando no seu cotidiano, né, é justamente aí nesse ponto que muitas pessoas, né, às vezes permanecem bloqueadas, mas que elas compreendem até intelectualmente alguma coisa, mas não transformam isso conscientemente. Acumulam informações, mas não geram movimento com isso, ou seja, não tem ação. Colecionam respostas, sabem muita coisa, mas evitam as mudanças, né, que essas respostas exigem. Então eu sei como fazer, mas não faço. Ou eu tento fazer aquilo que eu não sei. Ou ainda, eu não sei porque eu não adquiri o conhecimento, né? Então, a consciência, não funciona dessa forma. A consciência não muda a realidade sozinha, mas mostra para nós aquilo que precisa ser transformado, que é o que nós estamos trazendo aqui para você, não é? A mudança acontece quando existe a participação consciente de nós mesmos. Quando existe a presença, a decisão, a ação alinhada com o propósito, com a necessidade daquele momento, não é? Talvez o maior desafio não seja adquirir conhecimento, ou talvez seja aplicar aquilo que se sabe, ou seja, aplicar aquele conhecimento que você já adquiriu. Portanto, nesse sentido, né, muitas vezes o que falta não é a informação, o que falta é simplesmente a ativação. Agora, essa depende de nós, de mim, de você, de nós todos os outros, neste movimento. O que interfere nos nossos comportamentos que a gente não consegue? O que influencia nas nossas escolhas? Não é mesmo? É essa falta de movimento, não é, daquilo que se compreende. Porque o campo consciencial ele tem que se manifestar. A transformação, como eu disse, ela começa quando a consciência deixa de ser só uma ideia, uma teoria, ela passa a ser uma forma de viver realmente. Você vive aquilo que você compreende, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe fazer, aquilo que já chegou para você a resposta, inclusive. Então, consciência, ela não transforma ninguém. O que transforma é a consciência aplicada, ou seja, com a sua ação, não é mesmo? Tá bem claro isso para você? Coloque aí.
Coloque sua pergunta no chat, coloque sua contribuição, que nós vamos estar lá respondendo, com certeza eu vou estar lá, eu mesmo vou responder, né, no caso dessa live aqui, tá bom? E às vezes as pessoas, pô, mas você fala tanto de campo consciencial, tal, o que que é esse campo consciencial, né? Então, para a gente compreender um pouquinho, não é, essa ativação do campo consciencial, né, na prática, né, que é o tema dessa live, primeiro nós precisamos entender, basicamente, o que é esse campo e qual a importância desse campo dentro, por exemplo, do nosso conceito quântico consciencial aqui. Muitas pessoas falam sobre consciência, poucas realmente compreendem como ela atua na construção da nossa própria realidade. No conceito quântico consciencial, né, para deixar claro para vocês, entendemos que a consciência não é apenas uma característica da existência, vamos colocar assim. Ela é o princípio organizador. E esse princípio organizador é você mesmo. Não é o outro, é você. É o centro de percepção, de interpretação, de decisão, de direcionamento da nossa experiência. Agora, quem é que faz isso, né? Quem é essa consciência que observa, interpreta, escolhe, direciona, não é? Então, se a gente for olhar isso com profundidade, a gente vai ver, nós vamos notar que é através desse processo, não é, que então influencia a forma como cada um de nós, cada pessoa vivencia a sua própria realidade. Quando nós falamos em campo consciencial, nós estamos realmente nos referindo ao conjunto de percepções, de informações, de registros, inclusive os registros de memória, das interpretações, das crenças que nós temos. Nós temos que moldar essas crenças, das nossas experiências, das memórias que nós temos, das ações, das emoções e dos potenciais que compõem, né, toda essa manifestação da consciência em determinado momento da nossa existência. E por que não nesse determinado momento presente que nós estamos agora? Então, o campo consciencial não é algo distante, não está separado de você. Muita pessoa pensa, lá, acolá, amanhã, né? Não, é no tempo presente agora, né? Essa questão do campo consciencial se expressa através daquilo que você pensa, sente, daquilo que você acredita, daquilo que você escolhe e principalmente da forma como você reage diante da sua experiência, da sua vida. Dentro do conceito quântico consciencial, nós compreendemos que essa dinâmica ela acontece através da interação entre dois grandes campos, vamos colocar assim. O campo de manifestação e o campo de informação, não é? O campo de manifestação é aonde os efeitos aparecem, não é? Falar de corpos sutis, né? O corpo físico, duplo etérico, o corpo astral, lembra? Nós temos 7 corpos sutis. Não é? É o campo das experiências que nós vivemos, aquilo que você tem ou expressa através dos seus comportamentos, das suas emoções, das relações, da sua saúde, dos conflitos e dos resultados observáveis, né? Vamos dizer, a olho nu, não é? É onde nós enxergamos aquilo que já se tornou efeito. E por outro lado, existe o campo de informação, que é aquele onde estão nossos registros, as nossas interpretações, as nossas memórias, as nossas crenças, não é? Consolidadas, os nossos aprendizados, nossos condicionamentos.
os nossos programas internos, nosso programa de vida, os nossos registros de memória, não é mesmo? E ele é composto pelos corpos sutis, né? Menos, ou melhor, mais sutis ou menos densos, né? Que é o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Então, esses corpos sutis é onde que nós chamamos aí desse campo de informação e é o campo realmente onde estão as causas. Não é mais onde estão os efeitos, mas onde estão as origens, as causas de toda essa estrutura invisível que influenciam aí a manifestação da nossa realidade, não é? E enquanto o campo de manifestação mostra o que está acontecendo ali no nosso dia a dia, o campo de informação ajuda-nos a compreender por que aquilo está acontecendo. Essa distinção é extremamente importante para nós aqui dentro do nosso conceito consciencial. Porque muitas pessoas passam a vida inteira tentando modificar apenas os efeitos, mas ignoram as causas. Tentam mudar resultados sem observar os padrões que produzem esses resultados. Tentam mudar a realidade externa sem compreender os processos internos. Mas toda manifestação, ou tudo que acontece no campo de manifestação, nasce em algum nível de informação, ou seja, nasce do campo de informação. Então, no, é, na prática, todo efeito possui uma causa. Toda repetição possui uma origem. Toda a experiência que nós vivenciamos possui um processo anterior que a sustenta. E é justamente aí que a consciência exerce o seu papel primordial, fundamental. Porque a consciência funciona como uma ponte entre a informação e a manifestação. E cabe a nós, cada um de nós, codificar tudo isso, não é? Interpretar essas informações, atribuir significados, gerar percepções, produzir as escolhas, e essas escolhas, então, é que se transformam em novas experiências ou experiências, não é? A realidade não é construída apenas pelos acontecimentos externos, vamos colocar assim, mas ela também é influenciada pela forma como cada consciência ou cada um de nós percebe, interpreta e responde a esses acontecimentos. Duas pessoas, como eu já disse várias vezes aqui, elas podem vivenciar a mesma situação, mas muitas vezes elas terão experiências completamente diferentes uma das outras. Porque não é apenas o fato que importa, é a consciência que interpreta o fato, não é? Por isso, dentro do nosso conceito consciencial, eu afirmo, né, nós afirmamos aqui, que a realidade vivida não depende apenas do que acontece, depende também do que está percebendo aquilo que acontece. Como você está percebendo aquilo que acontece? Então depende de quem percebe. E aí surge, né, essa diferença fundamental, a diferença entre viver no automático e viver conscientemente. A repetição, né, é reagir sem perceber, é seguir padrões sem questionar, é acreditar que tudo acontece por acaso.
É culpar apenas as circunstâncias e também é permanecer preso aos mesmos ciclos sem compreender os mecanismos que sustentam esses ciclos. Quem vive no automatismo ou no automático, vamos colocar assim, frequentemente acredita estar escolhendo, mas muitas vezes está realmente apenas reproduzindo condicionamentos antigos, não é? Repetindo as respostas já aprendidas, né? Executando sem perceber. Viver conscientemente é bem diferente disso. É, antes de tudo, observar antes de reagir, perceber antes de julgar. Na verdade, nem devemos julgar. É compreender antes de concluir alguma coisa. É identificar os próprios padrões, é assumir a participação, é ter a responsabilidade na participação ativa, não é, da sua própria experiência. Não significa controlar tudo, significa perceber mais. É isso que interessa para nós. Quanto maior a percepção, maior a possibilidade de escolha. E quanto maior a escolha, maior a possibilidade de transformação. E existe um elemento indispensável para que isso aconteça: a presença. A presença é o ponto de ativação do campo consciencial. A consciência só pode atuar plenamente onde existe uma presença ativa da sua parte. Ninguém transforma aquilo que não percebe ou aquilo que não observa. Não escolhe conscientemente aquilo que sequer conhece. Então, por isso nós temos que conhecer, reconhecer, perceber, observar. Não é? Vamos interromper essa distração. Vamos interromper essa repetição inconsciente. Não é? A presença interrompe realmente o piloto automático e traz para nós consciência no momento atual. Quando eu falei momento atual, eu quero dizer já. Não é amanhã, não é depois de amanhã. É agora. Você que está aqui agora, não é mesmo? E aí, nesse instante, a escolha se torna possível diante da compreensão e da identificação que você teve dentro do seu processo. Não é? Toda ativação consciencial, ela começa pela presença, realmente. Ok? Não começa pela mudança, não começa pela técnica ou pela ferramenta que você utiliza. Ela começa pela percepção. E para ter percepção, você tem que estar presente. Não é? Quem não percebe, continua repetindo. E quem percebe, tem a possibilidade de escolha. Então pode escolher. Quem escolhe conscientemente, aí sim inicia a transformação tão necessária nos nossos dias. Não é mesmo? Depois de a gente compreender o que é realmente esse campo consciencial e como ele influencia a nossa experiência, surge uma pergunta muito importante, não é? Que eu vou trazer em forma até de reflexão para nós. Não é? Todos nós, né? Todos possuem consciência. Agora, por que tantas pessoas permanecem presas aos mesmos conflitos, aos mesmos sofrimentos,
e aos mesmos padrões durante anos, ou até mesmo durante toda a vida. Será que a resposta está na falta de potencial? Está na falta de inteligência? Não. Na maioria das vezes, está na existência desses bloqueios, dessas crenças que nos limitam, né? Que impede a consciência de se manifestar de forma ativa e direcionada. E nesse ponto é que surgem os condicionamentos, né? Desde o nascimento, cada ser humano começa a observar as informações. E observando, ele absorve essas informações. Aprende comportamentos, desenvolve crenças, não é mesmo? Cria interpretações sobre si mesmo, sobre o que está ao nosso redor, sobre os outros, sobre a vida, não é mesmo? Grande parte dessas construções acontece sem essa análise conscientemente, sem essa análise consciente. A criança aprende observando, aprende repetindo, não é mesmo? Aprende vivenciando. E muitas dessas informações, elas permanecem registradas como verdades internas. Mas e aí, com o passar dos anos? Esses condicionamentos passam a influenciar os pensamentos, as emoções, as decisões, não é? O problema é que aquilo que foi aprendido ali nem sempre foi compreendido. E aquilo que não é compreendido tende a ser repetido. Uma pessoa pode acreditar que não merece prosperar, por exemplo, que precisa sofrer para evoluir, não é mesmo? Que não é capaz. E muitas vezes essas crenças não são percebidas conscientemente, mas continuam influenciando comportamentos e principalmente resultados. Por trás desses condicionamentos existem também as programações inconscientes. São os registros internos, né, que operam realmente sem que nós percebemos. Funcionam como instruções automáticas ali. Nós vivemos no automático muitas vezes, não é mesmo? Como comandos, os comandos silenciosos, mecanismos realmente de sobrevivência, né? Que foram criados em algum momento da nossa vida, desde que quando nascemos, às vezes até antes de nascer. O inconsciente não está preocupado com a felicidade, com o bem-estar de cada um de nós. Está preocupado com a segurança. Por isso, muitas vezes, mantém padrões conhecidos, mesmo quando esses padrões produzem sofrimento. É por isso que algumas pessoas permanecem, muitas vezes, em relacionamentos destrutivos, repetem conflitos semelhantes, vivem os mesmos medos, não conseguem sair, experimentam os mesmos fracassos. Será que é porque essas pessoas, ou se for o seu caso, você deseja sofrer? Não, não é por isso. É porque estão executando programas que ainda não foram percebidos. E ninguém transforma aquilo que não identifica, não é mesmo? Não é? E as distrações permanentes que nós temos, né? Nós deixamos aí
relevantemente algumas distrações que são permanentes, inclusive. Vivemos em uma época de excesso de estímulos, por exemplo, né? Notificações, preocupações, conteúdos infinitos, e aí torna-se ruídos emocionais, ruídos mentais, ruídos externos, não é? E aí as pessoas, né, passam o dia inteiro ocupadas, mas raramente estão presentes. Estão conectadas ao mundo inteiro, mas desconectadas de si mesmos. Correm de uma atividade para outra, de uma preocupação para outra. Não acontece isso com você? É bem familiar isso para você? De uma distração para outra, não é mesmo? Sem perceber o que realmente acontece dentro. Porque a distração constante, ela impede a observação. E sem observação não existe ativação consciencial. Porque a consciência precisa de presença, precisa de atenção, de percepção, não é mesmo? O que falar então, né, da dependência emocional também? Precisamos de atenção, de percepção. Quando a felicidade depende dos outros, né, na questão emocional. Quando a paz depende de outros, autoestima, aprovação, a consciência perde a autonomia, não é mesmo? A pessoa passa a viver reagindo ao ambiente, reagindo às opiniões, reagindo às circunstâncias apenas. Quanto maior essa dependência emocional, menor é a liberdade interior, não é mesmo? E quanto menor essa liberdade interior, mais difícil se torna ativar o próprio campo consciencial. Nós temos exemplos, né? Vários exemplos aí de situações que nos impedem, né, de ter esta observação mais ativa, não é mesmo? Como é que nós podemos mudar essas situações, né? Vamos fazer algumas perguntas para nós mesmos, não é mesmo? Eu sempre trago isso para ter uma reflexão de nós. Pergunte a você mesmo: por que isso acontece comigo? Mas quando você perguntar assim, não é só por que isso acontece comigo? Não, você não é ali aquele que fica coitadinho, né? Vamos por assim, sofredor. Não, é no sentido de que o que esta situação está me mostrando? O que eu posso aprender com isso? O que eu preciso perceber? Então, vamos assumir a nossa responsabilidade. Quando a consciência assume responsabilidade, recuperamos então o poder de transformação. Porque quando a gente transfere ou terceiriza essa responsabilidade, nós perdemos o poder. Ninguém consegue mudar aquilo que não acredita, ou ainda que talvez até acredite, mas não tem a sua própria participação. Entende? O grande ciclo que mantém
milhões e talvez bilhões de pessoas presas aos mesmos processos. Esse ciclo de repetição, vamos colocar assim. Primeiro surge um condicionamento, depois ele se transforma em uma programação inconsciente. Essa programação ela gera pensamentos. Esses pensamentos geram emoções. Essas emoções influenciam os nossos comportamentos. Porque os comportamentos é que produzem resultados. E os resultados que nós temos reforçam nossas crenças. E é esse ciclo. E novamente, e novamente, e de novo, e de novo. Não é mesmo? Não, nós temos que entender, muitas vezes, não é? Que a consciência aplicada, ela interrompe esse ciclo realmente, ela traz luz ao que estava oculto, revela aquilo que estava no automático, permite enxergar aquilo que antes apenas era repetido. É por isso que a ativação do campo, na prática, não é? A ativação do campo consciencial, não começa com uma técnica apenas, não começa só com uma ferramenta, com uma resposta pronta, mas começa com a decisão que nós mesmos tendo, não é? A decisão de observar, de perceber, não é? A decisão de assumir realmente a participação consciente na nossa própria transformação. Enquanto a consciência está em desequilíbrio, não é? Significa que a inconsciência repete padrões, mas a consciência, ela identifica os caminhos. E toda transformação começa quando a repetição dá lugar à percepção, não é? Então, esse campo consciencial, ele muitas vezes está desativado e nós temos que ativar isso, não é? Com a clareza, sair da estagnação, sair da repetição de conflitos, dessas oscilações emocionais e dessa desconexão interior. Temos que conectar, temos que ter clareza, temos que ser mais constantes, ativar ou reativar essa constância, conectar o interior, não é mesmo? Isso é muito importante para nós, tá? Quando nós, por que que nós falamos dessa forma, né? Quem identifica os sinais da inconsciência começa a abrir espaço para a consciência. Toda transformação nasce do que finalmente é percebido, não é? Porque nós identificamos esses bloqueios que bloqueavam essa ativação. E os principais, os macros, realmente, como eu tenho falado aqui, são os medos, são as crenças limitantes, os conflitos internos, os programas mentais
As memórias condicionantes, pode isso, não pode aquilo, enfim, essas resistências invisíveis que nós temos. Nós estamos aqui compreendendo que a ativação do campo consciencial não acontece por acaso, não é mesmo? E nós temos que ter esta consciência. Dentro do conceito consciencial, nós não acreditamos que a transformação acontece eliminando partes de nós mesmos. Não é isso. Nós não precisamos deixar de ser o que nós já fomos. Nós precisamos compreender para evoluir, expandir conscientemente ou consciencialmente, né? E a transformação acontece compreendendo estas partes de nós, seja de qual época foi, ou é, ou será. Porque aquilo que é compreendido deixa de operar, deixa de operar nas sombras, como muitos dizem. E aquilo que deixa de operar nessas sombras pode finalmente ser direcionado conscientemente. Os maiores bloqueios raramente estão ao nosso redor. Na maioria das vezes, eles estão escondidos nos mecanismos que você ainda não percebeu, mas está dentro de você. E toda a libertação que você tem nesse sentido começa quando a consciência ilumina aquilo que está oculto. Ok? Bem tranquilo para falar isso para vocês. A presença é uma importante ferramenta de ativação. Nós temos o poder do agora, a consciência observadora, a autoobservação sem julgamento, a presença e a percepção. E aí então nós conseguimos interromper esses padrões mecanicistas, automáticos, não é mesmo? Depois da gente identificar aí esses bloqueios que dificultam a ativação, né, do campo consciencial, nós podemos ter então algumas, né? Como começar a superar esses bloqueios? Como sair do automático? Como permitir realmente que a consciência assuma a participação ou a responsabilidade mais ativa na nossa própria vida? E como eu já disse, a resposta ela começa bem simples, mas é extremamente profunda. Presença, a presença, não é mesmo? Muitas pessoas acreditam que a transformação acontece através de grandes acontecimentos, mas não é verdade. Ela começa através de instantes ali de presença, desse momento, por exemplo, que nós estamos aqui. Um instante que a pessoa realmente começa a perceber, começa a observar, e aí ela se conecta com aquilo que está acontecendo dentro e fora de si naquele momento. Presença é uma das ferramentas mais importantes para a ativação do campo consciencial. Não é mesmo? Olha, eu não costumo falar muito a questão do tempo, mas trazendo para o nosso momento, o passado já aconteceu. O futuro ainda não aconteceu, ou seja, não existe. Mas o agora está aqui, disponível neste momento. E é no agora que nós percebemos nossos pensamentos, observamos nossas emoções, fazemos escolhas.
interrompemos padrões, iniciamos transformações. Sem ter que ficar preso no passado e ficar projetando o futuro. Não precisa reviver dores, nem antecipar problemas. Senão você afasta-se da sua própria realidade de mudança. Então é o momento, é agora, esse momento presente. A presença não significa ignorar o passado e nem desprezar o futuro. Não é isso que eu estou falando. Mas significa utilizar o agora como ponto de consciência, como ponto de observação, como escolha. Nesse contexto, surge a consciência observadora, ativa, expandir a própria percepção. Observar é a capacidade de perceber sem imediatamente reagir. Gravem isso. A consciência observadora é a capacidade de perceber sem imediatamente reagir. É observar um pensamento sem se tornar o próprio pensamento. É observar a emoção sem ser dominado por ela. É observar uma situação sem ser arrastado automaticamente para dentro dela. E quando a consciência observadora desperta isso, algo mais importante acontece. A pessoa cria o espaço entre o estímulo e a resposta. Antes existia apenas a reação, agora começa a existir a percepção, que é esse espaço. Antes tudo acontecia automaticamente, agora surge a possibilidade da escolha, porque você tem a percepção. Você está observando. E isso amplia a capacidade de observar, inclusive, os nossos desafios do dia a dia. Aquilo que é visto conscientemente pode ser compreendido de forma diferente. A autoobservação, então, né, sem julgamento, melhor ainda, extremamente importante. Conseguir observar a autocrítica, sem culpa, sem condenação, sem cobrança, ok? É muito importante isso. É muito importante para o direcionamento consciente da própria existência. Toda transformação profunda começa quando a pessoa para de lutar contra si mesma e começa a observar a si mesma. Até redundante, né? Para de lutar contra si mesmo e começa a observar si mesmo. Porque aquilo que é observado conscientemente deixa de controlar silenciosamente a nossa vida. A presença transforma o automático em consciente. E tudo aquilo que se torna consciente pode finalmente ser direcionado. Compreendemos isso? Não é? Porque aí existe a programação, ou o que nós chamamos de reprogramação consciencial, na prática. Só que ela tem alguns fatores, né? O reconhecimento, a aceitação, a escolha consciente, a nova direção mental, a nova crença formada, né? A nova direção emocional, a construção de novos padrões ou novas crenças que nos moldam,
que são necessárias, não é? Nós compreendemos a importância da consciência, identificamos aqui bloqueios até esse momento, reconhecemos padrões automáticos, percebemos como a presença pode iniciar esse processo de transformação. Agora, depois de identificar esse padrão, o que fazer com ele? Como ocorre a transformação na prática? Como nós deixamos de repetir e começamos a construir algo novo? É exatamente aqui que nós entramos nesse processo, vamos dizer, de reativação ou reprogramação consciencial. Reprogramar, como eu disse, não significa apagar o passado ou não considerar o futuro. Não é isso que eu estou dizendo. Não é negar as experiências que nós já tivemos, não é fingir que determinados acontecimentos não existiram. Não é isso. Significa modificar a forma como a consciência interpreta, responde e direciona nossas experiências. E aí, né, então, é um processo de expansão da percepção e reorganização dos nossos próprios padrões internos. E tudo isso começa verdadeiramente pelo nosso reconhecimento. É perceber a crença limitante, o medo recorrente, a nossa reação automática, o comportamento repetitivo, né? Muitas pessoas querem mudar muito rapidamente, mas não querem reconhecer aquilo que precisa de transformação. Tentar mudar os resultados sem olhar para os processos, tentar alterar os efeitos sem compreender as causas, aquilo que não é reconhecido permanece ativo. Aquilo que não é visto continua influenciando. Reconhecimento é o momento em que a consciência ilumina aquilo que antes estava escondido, ou seja, iluminar as sombras. A aceitação. Aceitar não significa só concordar, gostar, permanecer. Não. Aceitar significa reconhecer a realidade. A realidade como está esse momento que nós estamos vivendo. Sem negar, sem fugir, sem distorções. Porque muitos negam as emoções, negam os medos, negam os conflitos, negam as próprias limitações, né? E aí os conflitos não desaparecem, né? Fica uma instabilidade que continua e perdura. A aceitação ela não fortalece o problema, ela fortalece a percepção. Somente aquilo que é reconhecido é aceito e pode ser transformado. A partir daí surge, então, o que nós chamamos, né, desses momentos de reativação ou reprogramação consciencial, porque surge a escolha consciente. A consciência que direciona, porque tem a escolha consciente, e a escolha consciente acontece quando a gente deixa de agir apenas por impulso, por hábito ou por condicionamento. É fácil,
Será que é confortável? Nem sempre. Mas nesse momento é que o processo de transformação começa a ganhar força. Já viram aquela frase? Tá com medo? Vai com medo mesmo. É bem assim. Porque a vida muda quando a escolha muda. Toda a realidade construída hoje é resultado das escolhas realizadas anteriormente. Toda a realidade futura será influenciada pelas nossas escolhas realizadas agora, neste momento. Então, após a escolha consciente que você fizer agora, inicia-se a nova direção mental, essa reativação, essa ativação mental. Tende a percorrer caminhos, né? A nossa mente ela tende a percorrer caminhos já conhecidos, pensamentos, né, repetidos, fortalece conexões. Vamos usar isso para esse novo momento nosso. Pensar positivo, de forma consciente, interpretar melhor, observar as conclusões para não ser precipitados, ampliar as perspectivas, substituir as crenças limitantes por percepções mais coerentes com a sua realidade, a sua experiência nesse momento. Então aí a mente, então ela influencia profundamente a experiência humana. Por isso que ela precisa ser direcionada pela consciência. Alcança o campo emocional também, né? Precisa ser direcionado esse campo emocional. Da mesma forma que a mente. Fortalecendo medos, fortalecendo ressentimentos, revivendo dores? Não! A emoção possui um papel importante na nossa vida. Ela sinaliza, comunica, informa, não é mesmo? Mas não deve te aprisionar. Quando nós aprendemos a observar as emoções sem ser dominado por elas, algo muda profundamente. A emoção deixa de ser uma prisão e passa a se tornar uma fonte de aprendizado, não é? Com essa nova direção emocional, que não consiste em eliminar sentimentos, consiste em desenvolver uma relação mais consciente com esses sentimentos que nós temos. E aí nós chegamos a um resultado natural do processo. A construção de novos padrões favoráveis à nossa realidade. A verdadeira transformação, então, ela não acontece em um único momento. Ela acontece através da constante, essa constância que nós temos, né, consciente dessas novas escolhas. Porque essa transformação precisa se tornar um padrão. A nossa nova forma de pensar, de sentir, de agir, de responder à nossa própria vida, à nossa própria experiência. Assim como aqueles padrões antigos, repetitivos, negativos, eram construídos pela repetição, os novos padrões também serão. A diferença é que agora existe consciência participando desse processo. Cada escolha fortalece uma nova direção. Cada nova percepção fortalece a nova possibilidade. E a atitude, então, fortalece uma nova realidade. Essa ativação não é um evento isolado, é um processo contínuo que fortalece, inclusive, a nossa realidade.
fortalece a nossa expansão consciencial. Por isso a transformação, ela não começa só quando tudo muda. Ela começa quando você decide não continuar fazendo exatamente o que você fazia antes e aquilo que você já repetiu, por exemplo. E esse é o momento em que a consciência deixa de observar apenas a mudança e passa a ser a própria mudança em ação. Reconhecer ilumina, aceitar liberta, escolher direciona. E conscientemente, então, nós vamos construindo essa transformação. Só que isso tem que ser no cotidiano, tem que ser diário, nossas escolhas diárias que ativam esse campo através aí dessas escolhas. Pequenas decisões, pequenos hábitos, as nossas palavras, os pensamentos, as emoções, as atitudes alinhadas a tudo isso. Ao longo dessa jornada, nós já compreendemos aí essa importância, não é mesmo? Da consciência, identificamos aí os bloqueios, enfim, tudo que eu já falei para vocês, não é? O que fazer com tudo isso, né? Como eu já disse. Vamos perceber as crenças limitantes? Ou vai deixar que elas persistam? Vai identificar esse medo recorrente ou vai deixar que ele persista? Vai admitir esse comportamento repetitivo ou não? Observe, observe. Não queira que as coisas aconteçam automaticamente. Ok? São coisas simples no nosso dia a dia. Porque o campo consciencial ele altera os nossos comportamentos. Muda a nossa percepção, nossa resposta. A mudança de posicionamento, aí muda a frequência. E mudando a frequência, muda os resultados. Consciência não é apenas algo para ser compreendido, é algo para ser aplicado, como eu disse no início. E quando aplicada, produz mudanças concretas na forma de pensar, de sentir, de agir, de viver. Como saber se a consciência está realmente se expandindo, né? É tão simples essa resposta. Observe seus comportamentos. Porque a verdadeira expansão consciencial não acontece apenas dentro da mente. Ela se manifesta através das nossas escolhas, das nossas atitudes, das respostas, né? Como eu disse também aí, dos posicionamentos, os resultados que nós estamos produzindo na nossa própria vida. Mudar nossas percepções, isso realmente é transformador. Toda transformação começa aí. A percepção é a origem da mudança. Aquilo que antes era visto como azar, por exemplo, pode revelar um padrão. Aquilo que era visto como perseguição pode revelar uma interpretação, não é mesmo? Um problema pode revelar uma oportunidade de aprendizado. Você escolhe. Porque existe uma diferença muito grande entre a reação e a resposta. A reação nasce por impulso, do condicionamento, do automatismo.
A resposta nasce da sua percepção, da observação, da escolha consciente, antes de uma crítica gerada. Até porque antes a crítica gerava sofrimento imediato, agora gera uma reflexão. Antes um conflito gerava um impulso emocional, agora gera uma observação. Antes a dificuldade gerava um desespero, agora gera uma análise. Desapareceu os desafios? Não, mas a consciência passou a participar do processo. E essa é a situação principal na forma como responder a todas as situações, não é? Quando a resposta muda, naturalmente acontece uma mudança de posicionamento. E esse posicionamento é uma manifestação prática da consciência. É a forma como nós nos colocamos diante da vida. Já parou para pensar nisso? Diante das pessoas, dos desafios, das nossas escolhas, não é mesmo? Quando o campo consciencial se fortalece, a pessoa começa a ocupar o próprio centro. Passa a dizer sim quando realmente deseja dizer sim. Passa a dizer não quando precisa dizer não. E ponto. Para de ficar estabelecendo limites, para de assumir essas responsabilidades ocultas que não precisam, mas passamos a agir com mais coerência entre aquilo que pensa, sente e faz. Aí nasce a clareza, né? Quanto maior a clareza, mais firme se torna o nosso posicionamento. Muda a frequência. Frequência não deve ser entendida apenas como algo místico, abstrato. Não, frequência é você manifestando ali mesmo, você interagindo aquilo. Não é aquilo que alguém diz possuir, é aquilo que demonstra através da própria vida. Uma pessoa dominada pelo medo sustenta a frequência do medo, não é mesmo? Mas uma pessoa dominada pela culpa também sustenta alguma coisa ali, não é? Mas as respostas têm que mudar, a percepção muda, os posicionamentos mudam e a frequência naturalmente também transforma. E isso influencia em tudo, no que nós já falamos aqui. Relacionamentos, decisões, oportunidades, experiências, enfim, nos próprios resultados. Quando a percepção muda, a vida começa a mudar. Porque não são os acontecimentos que definem a nossa experiência. É a consciência que interpreta, direciona e transforma os acontecimentos, trazendo resultados diferentes daqueles que nós tínhamos, não é? Aplicar no dia a dia, na família, nos relacionamentos, na saúde, na sua profissão, na espiritualidade, na prosperidade, no seu propósito de vida. Observe isso, que você vai ver que diferença que é, não é? Você está diante de uma reflexão durante uma live como essa, durante o nosso cotidiano, nas nossas pequenas escolhas, nas atitudes diárias que nós temos.
nas decisões que parecem tão simples, mas que são coerentes no dia a dia. É aí que a consciência se manifesta, né? Pela família. A família é um dos maiores campos de aprendizado da consciência. Relacionamentos. Os relacionamentos funcionam como espelhos conscienciais para nós. Na saúde, né? A consciência também desempenha um papel importante. É importante compreender que nem toda condição física possui origem emocional ou consciencial. Na profissão, né? No nosso trabalho, a ativação do campo consciencial transforma a forma de trabalhar, a forma de liberar, de servir, de construir. E na espiritualidade? A consciência possui um papel ainda mais profundo na questão da espiritualidade. Não deve ser confundida com o acúmulo de informações espirituais, nem como crenças isoladas. Dentro do nosso conceito, espiritualidade está relacionada ao desenvolvimento da consciência e à ampliação da compreensão entre si mesmo sobre a sua própria existência. Uma pessoa pode conhecer inúmeros conceitos espirituais e ainda permanecer presa nos mesmos padrões inconscientes. A espiritualidade se fortalece quando você pratica, se transforma em prática, quando gera coerência, quando influencia escolhas, quando produz evolução. E quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de você com você mesmo em primeiro lugar. E na prosperidade, né, nós também encontramos importantes reflexões. Prosperidade não é só aspecto financeiro. Prosperidade é mais ampla do que isso. Envolve oportunidades, capacidade de realização, equilíbrio, não é mesmo? Abundância de possibilidades. E aí nós chegamos ao propósito, né? Que é o propósito para você? Será que está tão longe de nós o nosso propósito? A maneira como nós colocamos nossos talentos, aprendizados, experiências a serviço da vida, isso sim é propósito. Não surge apenas como uma resposta, mas surge de um processo de percepção contínua. Quando nós observamos todas essas áreas da nossa vida, nós percebemos algo importante. A consciência em si não foi criada para existir separado da vida. Foi criada para participar, ser a nossa vida. Família, relacionamentos, saúde, profissão, espiritualidade, prosperidade, propósito, tudo isso se torna um campo de aplicação consciencial, oportunidade de observação, oportunidade de crescimento, de evolução, de despertar e de expansão consciencial. Isso é a ativação do campo consciencial. A consciência aplicada não transforma apenas uma área da vida, ela transforma a forma como você se relaciona com todas as áreas dessa vida. Por isso que é importante a gente falar disso. O terapeuta, o terapeuta, por exemplo, quântico consciencial, é um canal consciente de tudo isso. Porque tem a presença terapêutica, tem a coerência vibracional, tem a responsabilidade profissional, já que falamos de profissão. O campo do terapeuta influencia o seu próprio atendimento, não influencia? Nós já falamos muito sobre isso aqui. Então, compreenda isso.
Você que é terapeuta não trabalha apenas com técnicas, né, como eu já disse aqui. Não trabalha apenas com protocolos, com conhecimentos adquiridos só. Você trabalha com a própria presença ali naquele momento que você está atendendo. Nós temos que ser conduzidos pela nossa experiência, mas com percepção, com observação. Porque aí sim você é compreendido, terapeuta, como um canal consciente, não é? É importante nós colocarmos isso. Terapeuta quântico consciencial não é definido apenas pelo que ele sabe, é definido pela coerência que desenvolve, pela presença que sustenta e principalmente pela coerência que manifesta em sua própria caminhada diante dos seus processos de atendimentos ali. Lembre disso, né? Sempre puxamos um pouquinho lá da terapia. Você não está fora de tudo isso que nós falamos aqui na nossa live. Então nós temos que ter essa condução da prática, a condução da presença, a observação, a identificação, a escolha e o direcionamento, não é? É muito importante nós entendermos isso. Sem dificuldades, não é? Respirando profundamente, inspirando, expirando, mais uma vez, né? Enfim, várias condições de técnicas, né? Como o nosso conceito traz aí o alfa, né? Nossa meditação alfa, desenvolvida para nós e para os nossos assistidos, né? E para finalizar hoje, né? Nós já passamos inclusive do nosso horário, nós devemos então, já tivemos aqui, né? As respostas hoje do que significa ativar a consciência, não é? Tá claro para você? Qual a diferença entre informação e transformação? Tá claro para você? Se não tiver, coloca aí. E o compromisso consigo mesmo, a responsabilidade que nós assumimos conosco mesmo. Você que é terapeuta, assume a responsabilidade com você, com o seu assistido, com o campo. Qual o próximo passo? E essa nossa jornada, como que é? Talvez a maior mudança que aconteça quando você encontra todas as respostas, a mudança acontece quando você começa a fazer as perguntas diferentes. Aí sim, você tem as respostas. Por que isso acontece comigo? Não. O que isso está me mostrando? Aí sim. Quem é o culpado? Não. O que eu posso aprender com isso? O que eu preciso mudar para que minha vida também mude? Olha só, né, que diferença. Que essa reflexão não termine aqui hoje, que ela continue em suas escolhas, nas suas atitudes, na sua presença, na sua consciência, porque a verdadeira ativação do campo consciencial acontece quando você deixa de esperar que a vida mude por você e passa a participar conscientemente da transformação que você deseja e necessita viver e experienciar. Portanto, mais uma vez, gratidão a vocês que estão aqui, a você que está assistindo a gravação, e nos vemos na próxima, no próximo momento, né, na quarta-feira que vem, na nossa última live desse ciclo. Portanto, fique conosco. Gratidão.